Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o nosso terceiro bloco do programa de Bem com Pão, hoje conversando com a irmã Franciele e com a irmã Karina, né? Que, olha, já falamos aqui de muitos materiais, de grandes experiências, né? Que nós temos aí com os materiais, experiências que a Franciele estava passando, que a Karina também. E nós comentamos de um material aqui que, coincidentemente, as duas estão lendo nesse momento, que é o livro Esposa em Modelação, né? E ali o material é um material vasto, que fala sobre a autoridade, que fala sobre a criação de filhos, que fala sobre o espelho, que é a família natural em relação à família espiritual, e muitos assuntos. Mas nós temos um assunto aqui hoje que nós vamos trazer para nós debater um pouquinho mais, né? Que são a questão de a gente entender um pouquinho mais a questão um pouco mais natural do homem, um pouco mais natural da mulher. E quando a gente entende essas necessidades, os conflitos em casa somem, né? Não digo em casa, vamos dizer assim, no relacionamento. Quando eu entendo quais as necessidades do marido, eu começo a ver, então eu entendi por que ele age desse jeito assim, né? Aí eu entendo as necessidades da esposa, da mulher. Então é por isso que ela pensa daquele jeito, que ela fala aquele outro, que ela reclama disso, que ela me puxa naquele outro lado, né? E assim a gente vai. Quão importante é isso, né, Franciele? A Franciele está lendo agora o livro, né? Isso. E pode contar um pouquinho mais para nós de como é que tem funcionado isso na tua vida. Então, assim, eu tenho um namorado, né? E aí Deus tem que definir a nossa situação, né? E aí, outro dia nós estava com o livro ali, e aí eu disse assim, tu sabe qual a sincronicidade do homem? E aí eu disse, qual a primeira, né? Eu disse assim, é o sexo. E ele disse assim, não. Primeiro tem que ter amor, tem que ter carinho, né? E o sexo é uma consequência. Eu disse, não, vamos ler junto, né? E até achei bem tremendo a gente ler junto. Daí ele falou, leu ali, mas isso é verdade. Só que às vezes a gente não quer admitir, né? E ele está, e qual que é a relação com Deus nisso? Porque Deus não pode ser isso assim. Só que tu só vai ter relação com uma pessoa se tiver intimidade, né? E com Deus quer o que é primeiro de nós? A intimidade. Que tu consiga falar com ele, tu consiga se expressar com ele, sabe? E aí ele ficou pensando, poxa, mas isso é verdade. A gente tem que ter uma intimidade com Deus, né? E aí o primeiro da mulher é a afeição, né? E ele, claro. E aí no livro dizia, o momento que a mulher quer a afeição, o marido quer o sexo. O momento que tiver os dois juntos, os dois vão suprir os dois. A afeição com o sexo vai suprir a necessidade um do outro. E é isso que Deus quer, que a gente supra. O momento que a gente tiver a intimidade com Deus e a gente vê a afeição dele, ele vai nos suprir. Amém. Que bênção, né? A gente vê quantos ensinamentos a gente pode tirar. Olha, isso, se eu não me engano, esses são que fala das necessidades de algumas poucas páginas, né? Porque é um capítulo só do livro Esposa e Modelação, né? Temos lá muitos outros capítulos. Então a gente vê como aqui a Franciele falando com a gente, né? Como algumas páginas já traz à luz e a solução, né? Ou seja, a paz, vamos dizer assim, não vou dizer a solução, porque seria a solução se não tivesse a coisa certa, né? Isso. Mas a paz que já traz lá, o entendimento, né? A clareza e o bom relacionamento que ali traz da boa convivência. E a Karina está aqui, pode falar um pouquinho mais sobre isso também para nós, Karina? Sim, como eu falei anteriormente, eu tinha resistência a esse material, né? Só que dessa vez eu orei ao Senhor e pedi para que eu tivesse a oportunidade de desfrutar do que estava ali, do conteúdo do material. E quando chegou nessa parte, né? Sempre quando eu li esse livro, eu queria saber do que eu precisava cobrar, né? Do meu marido. Claro, né? Das minhas necessidades, né? E aí quando chegou nessa parte eu disse, Senhor, precisa ser diferente dessa vez, né? Essa vez eu preciso olhar para esse capítulo, né? E pensar no meu marido, né? Quais são as necessidades dele, né? Para que funcione realmente aquilo ali, né? Então é bem como a Franciele falou, porque na verdade quando eu me disponho, né? A ser um vaso onde o Senhor vai liberar a vida dele para suprir, né, o meu marido, eu também sou suprida. Então, realmente é incrível, é tremendo como se encaixa, né, a primeira necessidade do homem com a primeira necessidade da mulher, a segunda com a segunda. Se a gente for ler ali, uma complementa a outra. É maravilhoso, sabedoria de Deus, né?
Como as queixas também nossas, dos nossos cônjuges, assim, né? Das pessoas que a gente tem relacionamento, caem também quando a gente entende essas coisas, né? Você diz assim, mas tu vê, né? Geralmente a mulher assim, meu marido só chega perto de mim quando quer aquilo, né? E a mulher, o homem diz assim, toda vez eu chego em casa cansado, eu quero olhar uma TV, e aí tu fica me perguntando esse monte de coisa. Claro, a mulher quer conversar, quer sentar, né? E ele lá, mas não, mas olha só, eu preciso assistir isso agora, eu preciso ver como tem assim. E a gente começa a entender. Então, se o homem começa, que nem diz a Karine diz para nós, olha, eu quero entender. O homem, o maridão tá lá, chegou, a mulher precisa de uma atenção do maridão, né? Então tá lá, dá um pouquinho de atenção. A esposa, o homem chega lá, tem que entender, não, ele não me ama, ele só quer aquilo, ele não me ama. Não, tem amor envolvido ali, né? Só que tem uma questão natural, que tem uma predominância, que com o Senhor nós vamos aprendendo como subjugar, como amenizar isso, para deixar fluir aquilo que o Senhor mais tem, que é o próprio Senhor nessas vidas, o amor. E o amor vai começar a fluir sobre todas as coisas. E a gente tem essa ideia de como entender. E o livro Esposa de Moderação, esse capítulo é maravilhoso para isso. Né? Porque daí o bom relacionamento do marido natural com a esposa natural acontece. E mais, o marido espiritual e a esposa espiritual, que é a igreja, começam também a entrar aí num bom relacionamento. Porque daí Deus falou comigo, li o material, Deus falou comigo aqui, o Senhor está me orientando, entrou na minha vida, recebi a luz, começo a empregar isso na minha vida natural, e eu disse, olha como Deus é bom. E eu começo a entender a instrução de Deus. E eu, como esposa de Cristo, começo a entender, que nem diz aqui a Franciele, né? Que, Deus quer uma intimidade comigo. Né? Quer uma intimidade. Aí eu quero algumas coisas de Deus. Aí eu vou lá, mas Deus, tu não me alcança, eu estou pedindo, eu estou orando. Ele diz assim, mas... Como, tá orando quando? Não, veja, quando eu estou indo para o trabalho, daí eu fico lá pensando, Deus, tu podia me dar aquilo. Não, tu tem que vir ter uma intimidade comigo, né? Fecha lá a porta do teu quarto, gasta uma meia horinha lá, vamos conversar, né? Nós dois, juntinho lá, só nós dois. E aí a gente entende essa intimidade com o Senhor, que a gente vê aqui a Franciele comendo muitos materiais para buscar essa intimidade, e quanto isso já tem dado de fruto na vida dela, né? Como é importante isso, né, Franciele? É bastante importante, né? E quando tu fala assim, tirar um tempo para Deus, né? E eu pedia para daí, lá falava das premissas, que a gente tinha que acordar cedo e tal. E eu tinha muita dificuldade. Senhor, me dá alguma coisa para me acordar cedo. Aí ele me colocou a trabalhar de manhã. Eu começo a trabalhar às 8 horas da manhã e eu me acordo às 6h15. Porque eu tiro até 15 para 7 horas, lendo a palavra. Se eu tive uma necessidade, Senhor, hoje eu preciso, você me ajuda, vai ter tal coisa hoje. Eu vou lá naquela página, eu leio, vou para a Bíblia, sabe? Então, eu consegui tirar para Deus, eu consigo entender que eu tenho que ter uma intimidade com Ele. E a hora que eu consigo é 6h15 da manhã. Eu consigo ter essa intimidade com Ele. E é bom porque provavelmente o filho ainda está dormindo, né? Ou seja, então as tribulações do mundo ainda não estão ali nos colocando em problema, nos afligindo. A gente ainda tem o tempo. O trabalho, preciso começar a me arrumar só lá 15 para 7. Então eu não tenho nada me apertando, me deixando nervoso para mim correr e sair daquele momento. Eu tenho tempo para dar de dedicação para o Senhor quando eu escolho ali ter esse tempo separado, né? E é bom, assim, eu vejo que o pessoal também ora muito madrugada, né? E aí, mas orar de madrugada, claro, porque daí aquela correria do mundo não tem nada, não tem nenhum compromisso que vai chamar ele, nada, né? Tudo que ele tem que vencer é o sono, do resto é só orar, né? Lá de madrugada é só orar para ter a intimidade com o Senhor lá. Karina, como é que tem funcionado para ti a questão das primícias? Que eu digo primícias, não que necessariamente tem que ser de manhã cedo, como aqui se encaixou para a Franciele, né? Mas aquele momento de intimidade. Tem aqui alguma dica assim, para tu dar, como é que tem funcionado na vida da Karine para ter aquele momento de intimidade com o Senhor? Eu costumo acordar, né, e ir para o Senhor, né? Daí eu invoco o nome do Senhor e às vezes eu acordo frequentemente, assim, eu acordo com algum louvor, sabe? E o louvor é a palavra, né? Então eu já vejo que o Senhor quer começar por ali, por aquela palavra, né?
seguidamente é dessa forma, né? Ou então eu pergunto para o Senhor qual é a palavra que Ele quer, eu abro a Bíblia aleatoriamente e sempre a palavra nos dirige a algum material, né? E aí tem a questão da oração, assim, também, que o Senhor tem me mostrado que eu estava negligenciando, né? Porque eu gosto muito de ler, né? De estar em contato com o Senhor, com a Bíblia, com os materiais. Muitas vezes estava negligenciando a oração e exatamente o que ela falou, a oração, o Senhor tem me mostrado que é a intimidade mesmo, né, com o Senhor. E é onde a gente precisa exercitar mais, né, esse momento de oração, aonde o Senhor vai conseguir processar toda aquela palavra que a gente leu ali, né, que a gente contatou. E algo assim que eu queria acrescentar sobre o livro Esposa e Modelação, que foi uma chave assim que o Senhor rompeu assim na minha mente, né? Que o Senhor me levou a ver assim o espelho mesmo, como o irmão falou, né? Como que tá a minha relação com o meu marido, como tá a minha relação com o Senhor Jesus, né? Isso constrange muito a nós, né? E nos leva a buscar, assim, né, o arrependimento e clamar para o Senhor adequar aquilo, né? Porque eu não via dessa forma. E eu lendo esse livro dessa última vez, o Senhor despertou isso em mim, né? Que eu tenho que procurar conhecer, por exemplo, as necessidades do meu marido, mas eu tenho que ver que eu tenho que buscar agradar o Cristo, né? Aí ele vai me capacitar, então, a suprir as necessidades do meu marido, né? Porque se eu olhar para o meu marido, eu vou ver ele, né? Um homem natural como eu, né? Mas eu tenho que olhar para Cristo e pensar que... E eu creio que isso em todos os demais materiais também, né? Para eu praticar o que está escrito ali, só se eu quiser agradar o Senhor Jesus, né? Essa eu vejo assim que foi a motivação principal quando eu estava lendo Esposa e Modelação, né? Agradar o Senhor Jesus, que é o meu marido primeiro, né? Que bênção! Então, estamos aí, olha só. Nós estamos aqui conversando com a Karine, também com a Franciele aqui, sobre os materiais de Editora Vento do Sul e como isso tem ajudado. Falamos do Esposa e Modelação, falamos de muitos materiais aqui que nós estamos comentando aqui com as irmãs, né? Nós vamos terminar por aqui o programa de hoje, agradecendo aqui a Karine, agradecendo aqui a Franciele a participação. Muito obrigado vocês aí. Valeu você, a sua companhia, estando com a gente aqui toda sexta-feira às 22 horas, programa inédito. E depois na terça-feira você tem aí a reprise, viu? Tá aí, finalizamos. Vamos fazer o legal aqui do programa? Vamos lá então. Até o próximo programa que nós vamos fazer agora para você, viu? Ok? Ficamos por aqui. Até o próximo programa. TV Menorá apresentou De Bem com o Pão.